Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar, então, os nossos estudos sobre o plano de aula. Iniciar e concluir, né? Já tinham alguns vídeos aqui no canal sobre o plano de aula por partes e hoje a gente vai fazer ele como um todo. Então, o plano de aula é uma estrutura que a gente utiliza de diversas formas, tanto quando a gente vai fazer uma aula comum do nosso dia a dia enquanto professores, ou quando a gente tem que fazer alguma avaliação da universidade, ou quando a gente vai participar de alguma prova didática. E aí, nos concursos, né, eles sempre pedem o plano de aula nessa etapa da prova didática. E aí, eu vou trazer para vocês a estrutura desse plano e também explicar algumas coisas que costumam trazer dúvidas para quem está elaborando. Então, a primeira coisa do plano de aula, obviamente, é a identificação do professor, né? O seu nome, a turma, a disciplina que será ministrada. Isso são informações básicas que tem em todo o plano de aula e que cada professor adapta de acordo com a sua realidade. E em segundo ponto, a gente tem a identificação da aula, que é onde você coloca qual é a disciplina que você ministra, qual é a turma para qual esse plano é direcionado, o tema, o conteúdo específico, a data da aula, o horário de início e o horário de encerramento. E eu vou explicar para vocês cada um desses elementos. Com relação ao tema, que é o assunto central que será tratado na aula, é importante a gente levar em consideração que o tema não é o conteúdo específico, eles são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de tema, estamos nos referindo ao assunto central que será tratado na sua aula. É aquele assunto mais geral. Normalmente, quando você vai escrevê-lo no seu plano de aula, você coloca como um título claro e direto. Por exemplo, esportes como cultura e inclusão. Então, esse é um tema, uma temática mais ampla. Quando se trata de uma prova didática de concurso, esse tema ele já é dado a você pela banca, né? Geralmente 24 horas antes, tem um sorteio e a banca vai lá e te dá esse tema. E no caso das nossas aulas comuns, a gente cria esse tema, a gente coloca em acordo com a BNCC ou com o planejamento da escola, do livro, enfim, da forma que o professor escolher trabalhar. Mas lembrando que o tema é algo mais geral, mais amplo, né? A gente tem ali o título expressando essa ideia geral. Já o conteúdo específico é o assunto característico da aula, então ele é menos amplo do que o tema. Como o próprio nome já diz, ele é específico. Então, a gente tem a temática mais ampla e a gente tem o conteúdo específico ou conteúdos específicos que são algo que são coisas mais características. Então, por exemplo, eu, como professora de língua portuguesa, vamos supor que eu vou dar uma aula sobre o gênero crônica. Aí, digamos que o meu tema seja estudo do gênero crônica, é uma coisa bem geral, né? E aí, como conteúdo específico da aula que eu vou dar inicialmente, eu posso colocar que estrutura do gênero crônica, situação de comunicação, contexto histórico da crônica, enfim, eu vou colocando algo mais detalhado. Então, no meu plano, quando eu for escrever, eu vou detalhar o que será estudado na aula. Então, eu tenho o tema, que é algo mais amplo, mais geral, e em seguida eu vou elencar quais são os meus conteúdos específicos. O que é que eu vou ensinar especificamente relacionado a esse tema? Então, é algo mais destrinchado, tá? São coisas diferentes. Em seguida, eu coloco a justificativa do tema e do conteúdo específico. E o que é isso? Eu vou explicar o porquê de ensinar aquele conteúdo. Então, é muito importante que todo o conteúdo que a gente ensine, ele faça sentido para o nosso aluno e para a gente, e é por isso que a gente precisa explicar por que eu estou ensinando aquilo. Até para a gente não cair naquela pergunta, né? Professor, por que eu tenho que saber isso? E você não saber responder. Então, a gente precisa saber responder por que a gente está ensinando determinado conteúdo. Isso tem muito a ver com os nossos objetivos, que eu vou falar mais adiante, mas são os objetivos que vão nortear todo o nosso plano de aula. E eu tenho um objetivo a cumprir com o ensino desse tema, com o ensino desses conteúdos específicos. E aí, na justificativa, o que é que eu vou escrever? Eu vou colocar justamente qual é a importância desse tema e desse conteúdo específico para o desenvolvimento dos meus alunos. Qual é a sua relação com a vida cotidiana, com o projeto pedagógico, com a cidadania, etc. Então, é basicamente para que serve isso que eu vou ensinar, não só em relação ao conteúdo em si ali dentro da sala de aula, mas até mesmo fora dessa sala de aula.
Nesse momento, principalmente se eu estou participando de um processo seletivo, eu posso colocar um referencial teórico, eu posso colocar repertórios socioculturais nesse momento para justificar esse meu tema de uma melhor forma, para legitimar o que eu estou dizendo, tá? Então, é bem importante quando a gente coloca ali teóricos, estudos, estatística, enfim, elementos que legitimem a nossa defesa do porquê nós estamos trabalhando com esse tema ou com esse conteúdo específico. E aí vem para os objetivos de aprendizagem, que eu diria que é o mais importante, assim, pensar em plano de aula. Os objetivos é o que a gente espera que os alunos aprendam no final da aula. Então, eu preciso colocar nos meus objetivos verbos que indiquem habilidades e competências que os alunos irão desenvolver, e não que eu vou fazer eles desenvolverem. E eu estou dizendo isso porque é muito comum a gente pegar planos de aula em que o professor coloca, por exemplo, fazer com que o aluno entenda a estrutura do gênero crônica. Mas esse objetivo ele não deve ser voltado para mim, para o professor, e sim para o aluno. Então, o ideal é que a gente coloque compreender a estrutura do gênero crônica, por exemplo, porque são habilidades, competências, ações que serão desenvolvidas pelo aluno. Então, frases com verbos no infinitivo, que é o que a gente deve utilizar, como, por exemplo, reconhecer o esporte como uma prática cultural, histórica e socialmente construída, presente em diferentes contextos e comunidades. Então, veja que quando eu falo reconhecer o esporte como uma prática cultural e o que tem depois, isso é uma ação que será desenvolvida pelos alunos. Ou então, analisar como o esporte pode promover inclusão social, superação de preconceitos e respeito à diversidade de gênero, raça, corpo, habilidades. Isso aí também é do ponto de vista do aluno. O aluno quem vai analisar isso. Refletir criticamente sobre práticas esportivas que reforçam exclusão, competitividade exacerbada ou estereótipos de desempenho e corpo ideal. Isso aí, esse refletir, é o aluno que vai refletir. Então, os meus objetivos de aprendizagem é aquilo que eu desejo, que eu almejo que os meus alunos compreendam, desenvolvam, aprendam, enfim, está relacionado a eles. Então, esses verbos, eles precisam ser voltados aos alunos e não a mim, tá? Metodologia e procedimentos metodológicos. Gente, metodologia é uma coisa, procedimentos metodológicos são outras, e é bem importante que eles estejam definidos e detalhados dentro do seu plano de aula. Então, isso daí são as formas e passos que você vai usar para conduzir a sua aula. Você vai conduzir a sua aula a partir de alguma coisa e você vai utilizar ali diversas metodologias e ações para poder cumprir com os seus objetivos. Então, nesse momento, o que é que você vai escrever? O que será feito na introdução da sua aula, o que será feito no desenvolvimento e no fechamento da sua aula. Então, a metodologia é o passo a passo de tudo que você vai fazer na sua aula. Então, vou iniciar a minha aula com a pergunta norteadora, coloca lá a pergunta. Após as respostas dos alunos, faremos uma discussão geral sobre essa temática. Em seguida, apresentarei um vídeo, aí diz lá o nome do vídeo. Então, é bem um passo a passo mesmo, que é importante, inclusive, que vocês escrevam detalhadamente tudo que você vai fazer, para que quem leia o seu plano de aula já consiga visualizar tudo que vai acontecer ali na sua aula. A gente sabe que isso pode mudar completamente, porque a nossa aula ela depende de diversos fatores ali no momento. Mas o seu plano, quando você elabora, é pensando nos objetivos que você tem a cumprir e como você vai cumpri-los, e aí você idealiza todo aquele momento. Pode ser que ele dê certo e pode ser que não, tá? Mas aí a gente precisa de todo esse passo a passo na metodologia. Já os procedimentos metodológicos são as estratégias utilizadas. Então, como é que você vai conduzir essa sua aula e o que você vai utilizar nela? Você vai fazer roda de conversa, leitura compartilhada, trabalho em grupo, produção de textos, de vídeos, jogos, vai gamificar aula. O que é que você vai fazer? Tá? Então, nesse momento, você vai colocar quais são as estratégias que você vai utilizar, tá certo? Então, dentro ali do passo a passo, né, da sua metodologia, você vai colocando também os procedimentos metodológicos, que são esses que eu exemplifiquei aí, por exemplo, né, roda de conversa, leitura compartilhada, enfim. E aí, essa parte, ela é um textinho mais longo, porque você não precisa só dizer assim, momento 1, leitura do texto. Momento 2, dinâmica. Se você não diz qual é o texto, se você não diz qual é a dinâmica, se você não diz como é que vai acontecer, então é importante que seja dado bem passo a passo, bem detalhado mesmo. Em seguida, você coloca quais são os recursos didáticos
os materiais, as ferramentas que serão utilizadas para mediar essa aprendizagem. Então, você pode colocar livros, textos, vídeos. Lembrando que recurso didático não são só coisas materiais, não, tá? Geralmente as pessoas colocam assim, é um data show, pincel e o apagador. Não é só isso, tá? Tudo que você utiliza ali como recurso na sua aula é um recurso didático, tá? Então, a gente tem a própria internet, os aplicativos, os dicionários, papel, cartolina, um vídeo, uma música, tudo isso é recurso didático. Avaliação, porque a sua aula ela precisa ser avaliada, e não necessariamente uma avaliação formal, né? Uma lista de exercícios, uma prova, não é isso. Como que será verificado se os seus objetivos serão alcançados? Então, você colocou lá que você tinha objetivos a cumprir. Vamos supor que você tinha 3 objetivos específicos que você queria cumprir ao fim da sua aula, que você queria que seus alunos desenvolvessem. Como é que você vai avaliar se eles desenvolveram isso ou não? Então, nesse momento, você vai escrever a sua forma de avaliar. Se foi uma observação da participação, se você realmente levou alguma atividade, né, correção dessa atividade, autoavaliação, produção de texto, resposta a questões, perguntas durante uma discussão, enfim, existem diversas formas de avaliar, tá? E aí vocês vão ver qual é a melhor forma que se encaixa naquele objetivo que você quer cumprir com aquela aula. Mas é importante que você avalie, né, que você analise se aquele objetivo foi cumprido ou não. E as avaliações, elas podem ser diagnósticas, pode ser informativa, pode ser somativa, né? Quem tem dúvidas sobre esse assunto, é importante, inclusive, buscar informações sobre ele para saber separar o que é uma avaliação da outra. E, por fim, as referências, que são as fontes utilizadas para preparar a sua aula. Então, aqui você pode colocar livros didáticos, os teóricos, os sites, os vídeos, os artigos, os documentos oficiais, como a BNCC. E, você não tem nenhuma referência? Peraí. O seu assunto, ele surge de algum canto. Mas eu sei tudo de cabeça. Tudo que tem na sua cabeça, ela surge de algum canto, esse tudo. Então, é importante que você referencie. Principalmente porque você escreveu lá na justificativa o motivo pelo qual você está ensinando esse conteúdo, e ali você utilizou um referencial teórico, né? Você legitimou as suas informações, você utilizou a BNCC, por exemplo, para embasar o seu argumento de uso daquele conteúdo, e aí você coloca lá nas referências bem bonitinho, de acordo com a BNT, a referência. Então, vejam que o plano de aula é isso, não tem tanto mistério, mas as pessoas se confundem muito, principalmente na parte da metodologia e dos objetivos. Então, eu reforço que metodologia é o passo a passo de tudo que você vai fazer na sua aula, nas estratégias que você vai utilizar. Se você vai utilizar alguma metodologia ativa, que metodologia ativa é essa? Como é que ela vai funcionar? Como é que você vai fazer? Tá certo? E os objetivos sempre levando em conta que é o que o aluno vai aprender, certo? E não o que você vai fazer com ele. Isso aí, o que você vai fazer é metodologia. Os objetivos, eles devem trazer os verbos no modo e os verbos no infinitivo, expressão das ações que serão desenvolvidas pelos alunos e o que é que os alunos vão aprender ali ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham entendido como é que é a estrutura de um plano de aula, que isso te ajude, e a gente se vê no próximo conteúdo.